Hoje em dia, existem inúmeras correntes teológicas e a maioria das principais vozes da atualidade tem uma preferida. Então, tem muitas correntes teológicas hoje no mundo. E todo mundo que você encontra na mídia, nas redes sociais, na televisão em geral, nos rádios, todas essas vozes têm uma preferida. E todas as suas mensagens se baseiam naquela que é a preferida dele. Mas quando nós pegamos todas essas correntes teológicas, né, e usamos o filtro que eu falei para vocês há pouco, que é o filtro do Evangelho, constatamos que elas padronizam a atuação de Deus. Algumas delas até limitam a atuação de Deus. Portanto, né, violam, né, a sua soberania, contrariando o próprio Evangelho. Exemplo. Existe uma corrente teológica que diz que o cristão não pode sofrer. Mas como eu posso tomar isso como verdade absoluta, se a Bíblia diz que nós vamos sofrer e que Deus usa os sofrimentos que passamos para nos aperfeiçoar, assim como Ele aperfeiçoou Cristo pelo sofrimento? Existe uma outra corrente teológica que diz que o cristão precisa ser rico. O cristão verdadeiro não pode ser pobre. Logo, eu estou danado. Mas o fato é o seguinte: a Bíblia diz que Deus fez algumas pessoas para serem ricas, que Deus fez outras para serem pobres, e que Deus estabeleceu para cada uma delas propósitos diferentes. Então, como eu posso crer que, como verdade absoluta, que Deus quer que eu seja rico? Se a própria Bíblia diz isso. Existe uma outra corrente teológica que diz que tudo o que fazemos e o que deixamos de fazer foi previamente estabelecido por Deus e eu não tenho condições de mudar. Como eu posso crer que isto é uma verdade absoluta, se a própria palavra de Deus diz que Deus coloca diante de nós o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, e nós devemos escolher qual trilhar? Tem uma outra corrente teológica que diz que nós temos que realizar muitos serviços eclesiásticos. Conforme vamos realizando os serviços eclesiásticos, nós vamos conquistando a salvação. Como que eu posso acreditar que é uma verdade absoluta o ato de comprar a salvação por serviço, se a própria Bíblia diz que a salvação não é por mérito humano, para que o homem não tenha orgulho de possuí-la? E eu poderia ir citando aqui exemplos de muitas outras correntes teológicas que nós temos na atualidade, e nós cairíamos da mesma forma. Se nós acreditarmos na base delas como verdade absoluta, eu padronizo a ação de Deus. Eu limito a ação de Deus àquilo. A verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, em vários momentos da Bíblia, nós vamos ver Deus compactuando com a ideia dessas correntes teológicas. Mas em outros momentos da Bíblia, nós vemos Deus agindo completamente oposto a elas. E por que isso? Pelo simples fato de Deus ser Deus. Ele é soberano.
Ele pode fazer o que ele bem entender, na hora que ele quiser, como ele quiser, e nós não temos o direito de escolher que tipo de Deus queremos e qual é a forma que queremos que Deus atue.